Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a leitura então no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 33. Versículo 33 em diante. Jesus, pois... Todo mundo achou? Eu posso esperar, viu? Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Será que a gente consegue ler no capítulo 12 também? Capítulo 12, finalzinho do versículo 1. Falando de Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 9, novamente, finalzinho do versículo. Mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E versículo 17, finalzinho também. O povo testificava que ele o ressuscitara dos mortos. É só isso que vamos ler e que Deus nos abençoe. Então, nós temos já considerado algumas coisas sobre a aldeia em Betânia, e eu não vou fazer o resumo, apenas falar que já temos passado pelas aflições. Depois das aflições vem o arrebatamento. Depois do arrebatamento nós temos muita atividade, muita atitude. E agora, hoje, eu quero ver aquilo que nós vamos chamar de atribuições para nós, vistas em Betânia. Então eu pediria que todos continuassem com a mesma atenção enquanto nós vamos conversando sobre esse assunto. Atribuição para nós, povo de Deus. E enquanto... muito obrigado. A diferença entre ações ou atitudes
em relação a atribuições é a seguinte: as ações, ou as nossas atitudes, é aquilo que se faz, aquilo que está sendo feito. Mas uma atribuição é aquilo que se deve fazer, é aquilo que deve ser feito, é uma responsabilidade que é delegada, e no caso aqui, para nós, uma responsabilidade delegada para nós, por Deus. Então isso é muito importante nós começarmos com isso na nossa mente. Uma atribuição é algo que nós devemos fazer. Responsabilidades atribuídas para nós. Então vamos pensar que, olhando para Deus, a palavra de Deus nos fala que Deus tem os seus atributos. Nós poderíamos dizer que Deus, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é um Deus de amor onipotente, onisciente, onipresente. Então, nós temos um Deus que tem atributos divinos. E esse Deus que tem atributos divinos, Ele atribui para nós coisas que nós devemos fazer para Ele. E eu gostaria de, nesta noite, considerar algumas atribuições que Deus tem para nós, vistas aqui em Betânia. Mas para isso, eu vou pedir a ajuda de vocês para comigo, para facilitar aquilo que nós vamos passar. Eu vou precisar que vocês me acompanhem no seguinte ponto. Não havia igreja local em Betânia. Muito bem, todos nós concordamos com isso, mas será que nós poderemos tomar essa família e fazer uma aplicação como se fosse uma igreja local? Não havia, mas eu estou querendo aplicar essa passagem e pensar nela como uma figura de uma igreja local. Primeiro, porque nós temos naquela aldeia pelo menos 3 pessoas. É verdade que Lázaro faleceu, mas o número mínimo de um ajuntamento para que o Senhor Jesus esteja presente é pelo menos 2 ou mais pessoas. E isso que eu não estou nem contando o fato de que havia ainda a casa de Simão, o leproso, ali em Betânia. Mas, em todo caso, nós poderíamos aplicar essa família neste lugar como uma figura de uma igreja local. Sendo assim, nós vamos ver, então, algumas atribuições que essas pessoas em Betânia receberam, e nós vamos pensar nessas atribuições como coisas espirituais para nós. Então nós vamos ter que trabalhar um pouco com os nossos pensamentos e fazer então uma comparação aqui com as figuras. Então vamos lá. O versículo 34, o Senhor Jesus está então querendo saber aonde Lázaro estava sepultado. Ele sabe todas as coisas. Mas ele faz uma pergunta para aquelas irmãs. Eu entendo que a pergunta foi diretamente para as irmãs de Lázaro. Onde o pusestes? Mas nós podemos imaginar que não apenas as irmãs de Lázaro, mas todas aquelas pessoas ali poderiam responder aonde estava o defunto, o morto. Eles saberiam mostrar aonde era o lugar onde Lázaro estava sepultado.
E elas respondem então para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, vinde e vede, vem e vê. Então nós temos aqui, irmãos, para mim, a primeira atribuição que Deus nos dá, vistas aqui em Betânia. Nós temos que dar resposta a essa pergunta do Senhor Jesus, que é feita para todos nós que somos salvos. Onde o puseste? Nós sabemos a resposta, porque nós compreendemos quem são aquelas pessoas que convivem conosco, que nós conhecemos, que estudamos com elas, que trabalhamos, que convivemos com essas pessoas. Nós conhecemos quem são as pessoas que ainda não são salvas, que ainda estão mortas em seus pecados. Em outras palavras, nós todos sabemos aonde estão os mortos. E não apenas sabemos aonde eles estão, mas temos também a responsabilidade e o privilégio que tiveram essas pessoas em Betânia de não apenas apontar aonde estava o morto, mas elas conduziram o Senhor Jesus Cristo até lá. Então você pegou bem sobre isso? É uma responsabilidade, irmãos, de todos nós. É uma atribuição que todos nós podemos dar resposta. Nós sabemos aonde estão os mortos. E é uma responsabilidade nossa conduzir o Senhor Jesus Cristo, a mensagem dele, a mensagem do Evangelho, até estes mortos. Então nós temos aqui a primeira atribuição, ela é para todos nós. Onde o pusestes? Senhor, nós sabemos, vinde e vede. Então, uma responsabilidade e uma atribuição para todos nós, os salvos. Uma outra atribuição que nós vamos ver aqui e vamos aplicar para nós. Quando o Senhor Jesus Cristo chega diante do sepulcro, havia então uma pedra naquele sepulcro impedindo a entrada e a saída. Você lembra o que o Senhor Jesus falou? Ele chegou, eu não vou falar da oração dele, apenas aquilo que ele está atribuindo às pessoas, tá bom? Ele vai dizer aquilo que nós já temos lido: tirai a pedra. Tirai a pedra. Para mim, já não é uma atribuição para todos. A pedra era pesada, era difícil de tirar, então nós temos aqui, quem sabe, uma atribuição para alguns. Quem sabe, talvez 4 homens, ou 3, eu estou apenas supondo aqui, talvez 4 pessoas foram necessárias para tirar aquela pedra pesada, mas eles tiveram que se esforçar, tiveram que fazer força, porque era uma barreira realmente muito pesada. Irmão, será que nós não estamos vendo aqui essa expressão, tirai a pedra, uma atribuição àqueles que são os evangelistas? Aqueles que realmente rompem os obstáculos, rompem fronteiras, rompem barreiras para levar o Evangelho aos que estão mortos em seus pecados.
Será que nós não estamos vendo uma atribuição que é muito pesada, que não é para todos, mas para aqueles que têm realmente o dom do evangelismo? O evangelista tem a responsabilidade de tirar a pedra, tirar aqueles impedimentos e, quem sabe, romper, até mesmo abrindo para uma conversa com uma pessoa estranha. Não é uma tarefa fácil, talvez não seja uma tarefa realmente para todos, mas é uma tarefa para poucos, uma atribuição para mim, do evangelista. Tirai a pedra. Não é fácil ser a ponta de lança, mas Deus tem separado alguns. E eu sou grato a Deus porque Ele lançou à minha frente um evangelista que realmente varreu a nossa região lá. Nosso irmão Liseu saberia contar até muito melhor do que eu, mas Deus usou um evangelista e aquele homem, usado por Deus, ele varreu aquela região, tirando muitas pedras pesadas que impediam de pessoas ouvirem o Evangelho. Então, nós temos aqui, aos meus olhos, uma atribuição ao evangelista. Tirai a pedra. Vamos continuar? Quando Lázaro é chamado dentre os mortos, ressuscitado, você lembra o que o Senhor Jesus falou depois? Ele vai dar mais duas atribuições. Onde o puseste, já vimos. Tirai a pedra. Acabamos de observar isso agora. Mas agora que Lázaro sai daquele sepulcro, daquele lugar escuro, o Senhor Jesus dá mais duas atribuições e nós vamos aplicá-las também. Quais foram as atribuições que ele deu? Ele diz... Ouvi alguma coisa? Desatai-o. E depois? E deixai-o ir. Duas atribuições. A primeira, para mim, desatai-o. Olha, eu acredito que alguém que tirou a pedra poderia também ajudar a desatar a Lázaro. Não teria problema nenhum. Acredito também que não publicamente, mas uma das irmãs, ou as irmãs de Lázaro, as mulheres, poderiam também desatar. Eu vejo essa atribuição, desatai-o, como uma atribuição para o ensinador da palavra de Deus. Há pontos na palavra de Deus, eu sei, é o Espírito quem nos ilumina, é o Espírito quem nos ensina, mas eu estava lembrando também que o Espírito Santo enviou Filipe até o eunuco, e aquele homem lia as Escrituras, é verdade, ele não era salvo, mas ele chamou Filipe para entrar junto com ele no carro, e ele antes disse, olha, como poderei entender se alguém não me explicar, se alguém não me ensinar? Filipe, o evangelista, agora está com a responsabilidade também de ensinar, de desatar as ataduras, de tirar aquelas faixas mais difíceis. Será que nós não estamos então enxergando? Eu não estou querendo forçar o texto, mas será que nós não estamos enxergando nesse desataio como uma figura do ensinador da palavra de Deus, aquele que consegue ver o fio da meada, aquele que consegue realmente desenrolar os pergaminhos,
Aquele que consegue, ele pega uma ponta da faixa e leva até outra ponta, e ele dobra, e ele faz várias partes. E nós estamos, quem sabe, visualizando aqui espiritualmente aquele que ensina a palavra de Deus, desatando, debulhando, facilitando, revelando a palavra de Deus para nós, explicando de maneira tão clara, tão objetiva, que acende em nosso coração aquela luz. E Deus tem usado ensinadores para desatar. A palavra de Deus tem pontos difíceis, irmãos. E nós precisamos desses homens que têm dom para tirar as faixas, para revelar a carne, o conteúdo da palavra de Deus, aquilo que está mais profundo, aquilo que está mais escondido. Quantos metros tem um poço artesiano aqui? 60 metros. Cavaram ou fizeram um buraco para achar água. Nós precisamos desses ensinadores, sabe? Que vão cavar fundo a fonte da palavra de Deus, para que a água jorre para nós, de maneira que é só estender, porque o ensinador facilitou para nós as coisas. Mas ainda outra atribuição: deixai-o ir. Eu ia perguntar se alguém poderia me ajudar, o que você enxerga espiritualmente sobre essa atribuição, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Estou deixando um tempinho para você pensar, porque nós precisamos que todos interajam, não que vai falar não, tá? Mas eu quero que você realmente interaja e desperte, para que nós possamos juntos, considerando a palavra de Deus, deixai-o ir. Quem que é este? Eu acho que é uma responsabilidade para mim, de todos que estavam ali presentes, mas sai da frente, deixa ele passar. Todos deveriam ajudar nesse sentido. Não é verdade? Deixa o homem passar, ele ressuscitou agora, ele saiu do túmulo, estava morto, mas agora está vivo. Deixa o recém-vivo sair. Deixai-o ir. É uma responsabilidade de toda a igreja. Deixar o recém-salvo caminhar livre entre nós. Mas há alguns que vai deixar ir, mas sem deixá-lo ir só. Ele vai acompanhar os primeiros passos. Eu estou pensando num pastor de almas. Ele deixa ir, mas ele está de olho, ele está acompanhando os primeiros passos, ele está por perto para ajudar caso haja algum problema nessa caminhada. Ele está vigiando se tiver uma pedra no caminho, um galho no caminho, um perigo no caminho. Ele está vigiando aqueles primeiros passos, ele está incentivando aqueles primeiros passos para que o recém-vivo faça progresso na sua caminhada, ande livre. Mas fazendo progresso, ele vai precisar da vigilância de um bom pastor. Então eu tenho para mim que deixai-o ir. É uma responsabilidade de todos, é verdade, nós temos que ajudar. Mas há alguns irmãos entre nós que são pastores de alma. E eles vão estar vigiando esses primeiros passos.
E eu estou vigiando a nossa hora aqui, mas eu acho que dá para falar ainda de mais uma atribuição aqui. Há mais atribuições aqui? Eu acredito que sim. Agora, eu não estou pensando na atribuição para aqueles que já estão na igreja local, mas agora eu estou pensando naqueles que vão ser salvos. E para isso eu vou precisar da ajuda de vocês de novo. Porque nós vamos ter que tomar a figura de Lázaro aqui como a figura de um pecador que está morto em seus pecados, que está na escuridão, que está nas trevas, que ele está realmente longe da luz. Mas o Senhor Jesus está chamando. E quando Lázaro é ressuscitado dentre os mortos, vai haver então para esse recém-vivo atribuições. Você pensa que se você foi salvo nesse acampamento aqui, esses dias, não há atribuições para você? Pois há atribuições para você. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar atribuições para o recém-vivo. O que ele diz? Depois que Lázaro é ressuscitado, o Senhor Jesus diz: vem para fora. Não foi isso que nós lemos? Lázaro, tu estás vivo agora, então vem para fora. E há mais ainda. Deixai-o ir, significa então, Lázaro vem para fora e ande. Faça a sua caminhada. Então, duas atribuições, pelo menos, para o recém-salvo. Vinde para fora. Apareça. Se manifeste. Testemunhe. Ande em novidade de vida. Mas venha para fora. Não fica escondido. O Salvador que te deu vida, agora está te chamando, vem para fora, se manifeste. E há passos de obediência, meu irmão recém-convertido, que você precisa dar. Caminhando os seus primeiros passos em novidade de vida, você deve confessar publicamente, primeiro já nesses passos, e depois, quem sabe, pedindo o batismo. O batismo não é algo que se impõe, é algo que se ensina e que aquele que é ensinado depois pede espontaneamente. Publicamente, ele vai confessar sobre aquele que o tirou das trevas, sobre aquele que lhe deu vida. Ele vai ter prazer em fazer isso. Ele vem para fora e ele testemunha com a sua vida. E ele vai seguindo os seus passos. Eu quero ir atrás de Lázaro. Você não está curioso? Saber para onde ele foi? Eu fiquei muito curioso, mas ele foi para onde? Ô, Lázaro, você vai para onde, Lázaro? Eu acho que ele foi para casa. Para ser recebido pelas irmãs, no convívio da família. O recém-convertido, ele vai sair para fora
ele vai dar os passos de fé. Nós gostaríamos que ele passasse pelas águas do batismo e que ele fosse recebido pela família de Deus, na casa de Deus. Ser recebido pelos salvos que lá estão. Então deixa eu falar uma coisa. Quando um recém-convertido é recebido pela igreja, ele também está recebendo a igreja para ele. Você pegou isso? A igreja vai recebê-lo na comunhão, vai estar de braços abertos para ele, vai ajudá-lo, mas a igreja está ciente de que está recebendo um Filho de Deus recém-convertido com toda a sua personalidade. E quando se fala de personalidade, nós temos muitos defeitos. E é responsabilidade da igreja receber os recém-vivos, os recém-salvos, com toda a responsabilidade, sabendo que ele também tem uma personalidade. E o recém-convertido, ele também, ele haverá de receber a igreja para ele, sabendo que dentro da igreja há pessoas salvas que também temos as nossas personalidades e os nossos defeitos. É uma recepção mútua. E o recém-salvo, ele vai ser recebido e ele vai receber, sabendo que a igreja local, ela tem responsabilidade, ela tem doutrinas a serem seguidas, de maneira que esse recém-convertido, ele vai ter que se encaixar com os compromissos daquela igreja local, com os compromissos das reuniões locais, com o trabalho daquela igreja, com a responsabilidade do testemunho. E ele vai ter, então, que se aconchegar para, com esta família que ele está sendo recebido. Haverá, então, irmãos, eu não quero desanimar você, pelo contrário, é um privilégio pertencer a uma igreja. É uma responsabilidade também pertencer a uma igreja, porque haverá muito compromisso que exigirá de nós muito comprometimento, mas haverá também bons pastores que saberão dosar a sua participação. Bom, mas esse é um outro assunto e eu preciso rapidamente considerar ainda, finalzinho aqui. Eu vou falar uma coisa, se depois alguém não concordar, eu vou estar lá fora esperando, tá bom? Por enquanto eu estou passando ileso nessas afirmações, porque ninguém tem vindo ainda me repreender, mas não tem problema nenhum, porque nós estamos querendo provocar. Não discorde, não briga, mas estamos querendo mexer as águas paradas. Nosso irmão já falou hoje da gente sair da zona de conforto, sabe? Aquelas águas estagnadas precisam ser movimentadas. E graças a Deus que não é o primeiro que entra lá, mas há espaço para todos. Mergulharmos na palavra de Deus e nós estamos provocando para que nós tenhamos interação mútua. Então vamos lá. Já temos visto a responsabilidade de todos. Senhor, vinde e vede onde está o morto, de levar o evangelho aos pecadores. É responsabilidade de todos. Ide e pregai o evangelho a todos.
Nós vimos também a responsabilidade de quem mais mesmo? Eu esqueci. Os que tiram a pedra. Os que tiram a pedra. Obrigado. Quem tira a pedra? O evangelista. Eu estou sugerindo isso, mas se você não concordar, a gente pode conversar de novo lá, depois da reunião. O evangelista. Depois nós tínhamos aquele que vai desatar, o ensinador da palavra de Deus. Eu considerei que nós podemos ter irmãs, não publicamente ensinando, mas eu estou lembrando de Priscila, ajudando Apolo a ser mais esclarecido nas Escrituras. Ela deu um ensino para ele, ajudou. E depois nós vimos também do pastor, que acompanha os primeiros passos, mas a responsabilidade dos recém-convertidos. Mas eu pegaria todo esse pacote de atribuições e reduziria tudo isso a nada, se aquele que ressuscita os mortos não estivesse aqui. Se Cristo não estivesse lá, não haveria sentido nenhum tirar a pedra, desatar as faixas, deixar ir. Não haveria sentido. O Salvador, Deus manifesto em carne, tinha atribuições, tinha responsabilidades também recaídas sobre ele, dadas pelo Pai. O Senhor Jesus não estava sem atribuições, ele estava ali para fazer o que ninguém podia, dar a vida. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então, eu quero sugerir Você já ouviu que quando o Senhor Jesus Cristo chamou Lázaro, você já ouviu alguma coisa sobre esse assunto? Digo, por que ele disse Lázaro? Por que ele falou o nome de Lázaro? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Eu já ouvi alguém dizer mais ou menos assim. Depois eu queria, no final, alguém poder me falar o que você já ouviu, mas eu já ouvi alguém dizer, olha, ele falou o nome de Lázaro, porque se ele falasse simplesmente, vem para fora, todos que ali estavam ressuscitaria. É possível. Eu não vou ir contra isso. É até muito interessante isso. Outros falam que Lázaro ouviu a voz do pastor, reconheceu a voz do pastor a chamá-lo. Lázaro, o pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Eu gosto disso. Mas eu quero, em terminar, provocar vocês a um pensamento que me surgiu enquanto... Eu fechei a Bíblia, eu vou precisar dela. Um pensamento que me surgiu enquanto estava meditando essa passagem. Eu vou ler. E eu quero que você não precisa concordar comigo, tá bom? Eu acredito também que Lázaro foi ressuscitado assim. Lázaro, e tem uma vírgula. Lázaro, vem para fora, mas se nós juntarmos isso,
essa vírgula, ela é menos do que 0,1, 0,4 segundos, ou seja, nós vamos ver aquele corpo que já estava em decomposição, sendo ressuscitado, sendo restaurado nessa fração de segundo. Eu acredito nisso também, mas eu quero provocar e sugerir um outro pensamento, e eu vou deixar assim, eu vou sugerir e vou sair daqui e vou me sentar lá, tá bom? Olha só. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Ele é o único que pode erguer os olhos para o céu. Aquele publicano não tinha nem coragem de erguer os olhos para o céu, e ele batia no peito com a cabeça baixa, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas aqui está alguém que é Deus, que é santo, e ele ergue os olhos para o céu. E ele diz assim: Pai, graças te dou. Irmãos, reparem só agora. Por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. O que eu quero deixar? Será que quando Cristo estava sendo conduzido ao sepulcro, em algum momento dessa caminhada, ele rogou a Deus pela vida de Lázaro? Porque ele diz: graças te dou por me haveres ouvido. Será que foi nessa hora que Lázaro reviveu e estava sentado no seu túmulo esperando o chamado para sair? Eu deixo assim. Que Deus abençoe. Amém.